O que era para ser apenas mais uma entrevista no tradicional programa Silvio Santos acabou se tornando um dos momentos mais emocionantes da TV brasileira. Ninguém esperava por isso. Nem o público, nem a produção, nem mesmo Patrícia Abravanel, que conduzia o programa naquela noite. Nicolas Ferreira foi convidado para participar de um bate-papo leve, com o tom descontraído que sempre marcou o programa. O objetivo, falar sobre o futuro do Brasil, juventude e desafios da atualidade. A plateia, como sempre, estava animada. Alguns estavam ali apenas para assistir, outros curiosos para entender o que Nicolas tinha a dizer. Afinal, seu jeito direto de falar sempre gerava repercussão. Mas naquela noite, algo completamente inesperado aconteceu. No meio da entrevista, Nicolas tocou em um assunto que ninguém imaginava. A plateia mudou de expressão. Os sorrisos desapareceram. As conversas paralelas cessaram. O auditório ficou em silêncio. E então as primeiras lágrimas começaram a cair. Patrícia Abravanel, acostumada a comandar o palco com leveza e carisma, teve que segurar a emoção. As câmeras captaram os rostos do público. Pessoas choravam, algumas discretamente, outras sem conseguir segurar. O que Nicolas disse naquela noite mudaria tudo. O vídeo desse momento explodiu na internet. As redes sociais foram tomadas por cortes da entrevista. Portais de notícias tentaram ignorar, mas não havia como esconder a verdade. E a pergunta que ficou no ar foi: o que exatamente aconteceu naquela noite? O que Nicolas disse para emocionar a plateia inteira e por que esse momento se tornou um dos mais marcantes da televisão brasileira? Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. A plateia do programa Silvio Santos sempre foi conhecida por sua animação, suas brincadeiras e sua energia contagiante. Mas naquela noite, o clima era diferente. Nicolas Ferreira estava sentado no palco diante de Patrícia Abravanel, que conduzia a entrevista com o carisma de sempre. Ela começou leve, trazendo perguntas descontraídas. Nicolas, você é um dos políticos mais jovens e influentes do Brasil, mas muita gente acha que você fala demais, hein? A plateia riu e aplaudiu. Nicolas, já acostumado a esse tipo de provocação, sorriu e respondeu na mesma moeda. Se falar a verdade incomoda, então eu acho que ainda falo pouco. O auditório explodiu em aplausos. Patrícia riu, sabendo que Nicolas não fugia de um bom debate. Então resolveu ir mais fundo. Mas me diz uma coisa, você acha que o Brasil ainda tem jeito? Porque eu vejo muita gente desanimada, sem esperança. O público murmurou em concordância. Nicolas percebeu o peso da pergunta. Ele olhou para a plateia, respirou fundo e, com o tom de voz mais firme, começou sua resposta. Eu entendo essa sensação, Patrícia. Muita gente olha para a situação do Brasil e sente vontade de desistir. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A plateia se silenciou. Nicolas pegou o microfone e se levantou. Ele desceu do palco e caminhou até a primeira fileira do auditório. Tem alguém aqui que já pensou em desistir, que já sentiu que nada mais valia a pena? O silêncio tomou conta da plateia. E então uma mulher na plateia levantou a mão. Era uma senhora de idade, com os olhos já marejados. Nicolas se aproximou e perguntou: qual o seu nome? A voz dela saiu trêmula. Dona Lourdes. Nicolas sorriu com respeito e perguntou: Dona Lourdes, o que aconteceu? A mulher respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu perdi meu marido há 3 meses. A gente ficou casado por 40 anos. Desde que ele se foi, eu sinto que perdi minha razão de viver. A plateia ficou completamente imóvel. Patrícia segurou a emoção. Nicolas ajoelhou-se ao lado da senhora, segurou sua mão e disse: Dona Lourdes, eu não posso imaginar a dor que a senhora sente. Mas me responde uma coisa. O que o seu marido diria se visse a senhora pensando em desistir? A senhora cobriu o rosto com as mãos, tentando segurar o choro. A plateia não conseguiu mais conter as lágrimas. Nicolas continuou sua voz agora, carregada de emoção. Ele não ia querer ver a senhora triste, ele não ia querer ver a senhora desistindo. Dona Lourdes balançou a cabeça, negando. Não, ele sempre dizia que eu tinha que ser forte. Nicolas sorriu e apertou a mão dela. Então, por que não ser forte agora? A senhora passou por tanta coisa. O Brasil já passou por tanta coisa. A gente já caiu, mas sempre levanta.
Sempre! O auditório veio abaixo em aplausos. As câmeras mostraram Patrícia Abravanel secando uma lágrima. A plateia estava completamente envolvida. Mas Nicolas ainda não tinha terminado. Ele olhou para o público e fez uma pergunta que ninguém esperava. Se você soubesse que tem só mais um dia de vida, como você usaria esse tempo? O auditório ficou em silêncio absoluto. As pessoas começaram a refletir. E foi nesse momento que as lágrimas começaram a cair de verdade. Porque a resposta de Nicolas a essa pergunta mudaria tudo. O silêncio pairava sobre o auditório. A pergunta de Nicolas tinha atingido em cheio cada pessoa ali presente. Se você soubesse que tem só mais um dia de vida, como você usaria esse tempo? A câmera passeava pelo público, olhos marejados, expressões pensativas. Foi então que Patrícia Abravanel, visivelmente emocionada, pegou o microfone. Nicolas, essa é uma pergunta muito forte. Você já pensou na sua própria resposta? Nicolas respirou fundo. Olhando para o auditório, ele não hesitou. Se eu tivesse só mais um dia, eu passaria esse tempo com as pessoas que amo. Eu pediria desculpas para quem errei. Eu diria eu te amo sem vergonha. Eu faria tudo o que posso fazer hoje, mas que às vezes deixo para amanhã. A plateia começou a chorar de verdade. A câmera captou uma mulher abraçando sua filha, um homem segurando a mão da esposa com força. Nicolas continuou. Mas sabe o que mais me entristece, Patrícia? É que tem muita gente que vive como se já estivesse morto. Como se não tivesse mais esperança, mais propósito. Como se não valesse mais a pena tentar. O público murmurou concordando. Mas eu quero lembrar vocês de algo importante. Se você ainda está respirando, significa que sua missão ainda não acabou. O auditório explodiu em aplausos. Patrícia levou a mão ao peito emocionada. Mas Nicolas ainda tinha mais a dizer. Ele voltou-se para Dona Lourdes, a senhora que havia perdido o marido, e disse: Dona Lourdes, posso te fazer um pedido. A idosa, segurando as lágrimas, assentiu com a cabeça. Quando a senhora chegar em casa hoje, olhe para o céu e diga para o seu marido: eu ainda estou aqui e eu vou continuar vivendo por nós dois. Dona Lourdes soltou um soluço e assentiu. O público não segurou mais. O choro tomou conta da plateia. Pessoas se abraçavam. Patrícia limpava os olhos discretamente. E naquele momento todo o Brasil percebeu que aquela não era apenas mais uma entrevista, era um despertar. Mas Nicolas ainda tinha algo guardado. E o que ele fez, em seguida, se tornaria um dos momentos mais marcantes da TV brasileira. O estúdio estava em transe. O que começou como uma simples entrevista havia se transformado em algo muito maior. Nicolas Ferreira não estava ali apenas para responder perguntas. Ele estava tocando corações. A câmera passeava pelo auditório e captava rostos emocionados. Pessoas de todas as idades, algumas chorando discretamente, outras enxugando as lágrimas sem medo. Foi então que Patrícia Abravanel, com a voz trêmula, pegou o microfone novamente. Nicolas, eu nunca vi esse programa assim. O que você acha que está acontecendo aqui hoje? Nicolas respirou fundo. Ele sabia a resposta. Acontece que Patrícia, tem muita gente aqui que precisava ouvir isso. Tem muita gente que estava carregando dores em silêncio. E hoje elas estão lembrando que ainda vale a pena viver. A plateia começou a aplaudir de pé. Mas Nicolas ainda não tinha terminado. Ele voltou-se para o público e decidiu contar uma história. Eu conheci um homem que trabalhou a vida toda para dar uma vida melhor para os filhos. Ele não teve luxo, não teve moleza. Ele batalhou, lutou, acordou cedo e foi dormir tarde. E sabe o que aconteceu quando ele ficou mais velho? O auditório esperava pela resposta. Nicolas fez uma pausa dramática e disparou. Os próprios filhos começaram a dizer que ele era ultrapassado, que ele tinha trabalhado à toa, que ele deveria ter aproveitado mais. Mas sabe o que aquele homem me disse um dia? A câmera focou em Patrícia Abravanel, que escutava atentamente. E então, Nicolas finalizou. Ele me disse: se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, porque nada do que eu fiz foi em vão. O estúdio explodiu em palmas, mas havia algo ainda mais forte para acontecer. Nicolas pegou o microfone e desceu novamente até a plateia. Ele se aproximou de um senhor de idade que estava visivelmente emocionado.
O senhor trabalhou a vida toda. O homem assentiu, enxugando os olhos. Trabalhei, sim. O senhor se arrepende? O homem segurou o microfone com força e respondeu: Nunca eu faria tudo de novo pelos meus filhos. A plateia chorou junto. Nicolas abraçou o senhor. Aquele momento se tornaria um dos mais marcantes da televisão brasileira. Patrícia ficou sem palavras. O público continuava de pé, aplaudindo emocionado. Mas ainda faltava o último golpe, porque o que Nicolas disse em seguida iria mudar para sempre o jeito como aquela plateia enxergava a vida. O auditório estava em pé, aplaudindo, e a tensão no ar era palpável. O impacto de cada palavra de Nicolas Ferreira parecia ressoar no coração de todos. Não era mais uma simples entrevista. Era um evento que tocava as almas de todos os presentes. A plateia, que antes estava apenas curiosa, agora estava completamente envolvida, emocionada e com uma nova perspectiva sobre a vida. Nicolas, com sua presença marcante, sabia que esse era o momento certo para a virada. Ele olhou para a plateia e sentiu o peso da responsabilidade. Cada palavra que ele dissesse a seguir poderia fazer a diferença na vida de alguém. Ele caminhou de volta ao centro do palco e, olhando para Patrícia, disse: Eu quero que todos, aqui e todos que estão em casa, lembrem de uma coisa. O maior erro que podemos cometer é acreditar que as coisas boas acontecem apenas para os outros. Patrícia, visivelmente emocionada, limpou os olhos tentando manter a compostura. Nicolas, isso é forte. Eu estou ouvindo o que você diz, mas como transformar isso em ação? Como fazer as pessoas não desistirem? Nicolas olhou profundamente nos olhos de Patrícia. A plateia ficou em total silêncio. Patrícia, o que as pessoas precisam entender é que enquanto houver vida, haverá oportunidade. Não importa quantos obstáculos aparecem no caminho, não importa o quanto o Brasil pareça estar caindo, sempre há uma chance de levantar. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem no ambiente. O público estava presa a cada sílaba. Sabe qual é a maior mentira que a gente conta para si mesmo? Que já passamos da idade de tentar, que o que foi feito está feito e que o resto é só esperar a vida acabar. Mas a verdade é que enquanto a gente respirar, a gente tem uma chance de mudar o nosso destino. O silêncio no estúdio foi quebrado por um choque de emoções. As lágrimas começaram a cair novamente. Pessoas da plateia estavam desesperadas, buscando respostas em Nicolas, sentindo pela primeira vez que suas próprias vidas ainda não estavam perdidas. Patrícia, que estava em pé emocionada, agora segurava o microfone com as duas mãos. Eu acho que você tocou no ponto mais crucial, Nicolas. Que conselho você daria para essas pessoas que ainda estão esperando uma oportunidade? Nicolas olhou diretamente para o público e disse com firmeza: Eu diria para nunca esperar que uma oportunidade caia do céu. Você cria sua própria oportunidade no trabalho duro, nas escolhas que faz todos os dias. O futuro começa agora. Não amanhã, não no mês que vem, mas agora com as ações que tomamos hoje. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se abraçavam, choravam e se sentiam como se tivessem sido despertadas de um longo sono. Patrícia, ainda sem palavras, olhou para Nicolas e disse com um sorriso emocionado: Eu acho que você conseguiu fazer o impossível hoje. Trouxe esperança a um país inteiro que precisa disso. E enquanto o público batia palmas, Patrícia abraçou Nicolas. O calor daquele abraço não era só físico, mas emotivo. Algo havia mudado naquele estúdio naquela noite, mas ainda havia mais, porque o que aconteceu depois da entrevista foi ainda mais impactante. O programa acabou, mas o impacto daquela noite ainda reverberava. O vídeo da entrevista de Nicolas Ferreira se espalhou como fogo pelas redes sociais, e em poucas horas, o Brasil inteiro estava falando sobre aquele momento. Das Nicolas no SBT foi para o topo dos trending topics. Trechos da conversa viralizaram em todos os cantos da internet, com pessoas compartilhando suas próprias histórias de superação, inspiradas pelas palavras de Nicolas. E o que começou como uma entrevista de televisão simples se transformou em um movimento de renovação da esperança. Nos dias seguintes, o nome de Nicolas Ferreira não foi mencionado apenas nos jornais ou na televisão.
Ele estava nas conversas de família, nas rodas de amigos, nas escolas e nas empresas. Pessoas começaram a acreditar de novo no seu próprio potencial. Dona Lourdes, a senhora que havia perdido seu marido e que foi tocada por Nicolas, fez uma postagem simples em suas redes sociais. Obrigado, Nicolas. Eu pensei que havia perdido tudo, mas agora eu vejo que ainda tenho tanto por fazer. E foi essa a grande virada. O Brasil inteiro se uniu. As pessoas se levantaram para lutar pelo que acreditam. Não mais com medo, não mais esperando que o futuro chegasse sozinho, mas com a certeza de que o amanhã começa agora. E você está pronto para mudar sua história. Comente abaixo o que você faria se soubesse que sua vida ainda tem jeito. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque no final, a verdade sempre prevalece.